Ok. Bom, estamos aqui no estudo do livro e só para fazer uma retrospectiva, né, da onde estamos, de onde estamos vindo, né? No último encontro a gente ouviu aquele exemplo da filha dele, que ela queria passar férias na Itália, ela queria trabalhar um tempo das férias e ganhar um salário digno, para depois o restante das férias ela poder passar na casa de amigos em Florença, né? E ela foi firmando a atenção e a intenção dela, os sentimentos dela nisso, e ela acabou recebendo uma proposta de trabalho espontânea para trabalhar na Itália, exatamente no período que ela estava querendo ir para lá. E aí a gente entrou nesse assunto aqui, né? Pô, mas será que é só pensar mesmo? Como é que faz isso? Porque a gente ouve tantas coisas maravilhosas no livro, né? E minha vida mesmo é outra coisa, né? Outros 500. Né? Só eu mesmo sei aqui o que, que eu passo na minha vida, né? E aí a gente falou um pouco do positivismo tóxico também, que é essa coisa, vamos pensar positivo, sem a gente perceber que... Vocês estão me ouvindo? Eu acho que você está com som ambiente aí, tá alto dos pássaros e seu áudio está baixo para mim. Ah, o som para músico tá ativado, não sei por quê. Peraí. Fê, você consegue desativar o som para músicos aí, o original? Não consigo daqui, Ti. Mas eu vou tentar Mas é mexer em algumas porque coisas aqui para você. você, Peraí. você que tá o host. Peraí. Mas é da sua máquina, né? Que é o som do músico que tá saindo. Mas eu vou ver se eu Será? consigo mexer em alguma coisa. Tá em ferramentas do administrador, Gi. Tá. Mas está-se a ouvir super bem, não tem Vocês estão qualquer interferência. agora? Eu também acho que tá bom. É mais o Jorge, então, né? Melhorou agora, Ti. Melhorou? Melhorou. Melhorou, Jorge? Pra você? Pode seguir, amigo. Tá, o passarinho tá cantando lá mais alto pro Jorge hoje. Tá. E aí o que que a gente tava falando? Pra mais alguém tá ruim? Só pro Jorge? Não, Está para mim super tá bom, ótimo. está ótimo. Tá ótimo, tá. Então, aí o que que a gente estava falando? A gente falou que seria interessante a gente começar a ter a percepção de que existem duas correntes de energia passando por nós ao mesmo tempo, simultaneamente. E que tem uma energia negativa que é descendente e que é a energia que é da vítima mesmo, né? Que chama a reclamação, que chama a acusação, que chama a insatisfação, e tem uma energia que é ascendente, né, que é uma energia positiva e que a gente precisaria começar a tomar consciência que essas duas energias estão passando por nós ao mesmo tempo
E aí sim, a partir dessa percepção, escolher em qual delas eu me entrego, né? Sem negar a parte que não quer a vida boa, porque tem uma parte que passa por nós que ela não quer a vida boa, né? Tem uma parte que passa por nós que ela não quer, ela se alimenta, na verdade, do ruim, ela se alimenta da reclamação, ela se alimenta, e é uma parte que é nossa, né? Eu acho que é importante a gente compreender isso, porque senão a gente fica, o mundo tá um prato cheio, né, pra gente falar que ai meu Deus, hoje tem uma energia esquisita vindo, né, da sociedade na minha direção. Até pode até ter, né, mas quem se identifica com essa energia? Quem essa energia acha guarida onde dentro de nós, né? Por onde que ela entra? Por que que eu fico nela? Por conta das minhas memórias, das minhas histórias, por conta dos traumas que eu tenho. No fundo, a verdade é assim, vamos simplificar, a gente tem um monte de trauma e os traumas são como imãs para a energia negativa, né? E enquanto a gente não olhar para os traumas de uma forma assim bem objetiva, como que é olhar com forma objetiva? Não querer correr deles, né? Porque, por exemplo, você acha que você tem medo de uma situação assim na vida, medo de ficar sem dinheiro. Na verdade, esse medo, ele está guardando alguma coisa aí atrás, tem um trauma, entendeu? Porque senão você confiava. A gente não confia, por quê? Porque ali tem um trauma, uma marca. E quando eu digo trauma, marca, nossa, fica uma palavra até forte, né? Parece que, nossa, uma marca dessa, emocional, ela pode se formar de diferentes maneiras. Ela não precisa ser, assim, uma coisa, assim, às vezes a pessoa levou uma surra, né? Foi abusada, por exemplo, que tem muitos casos aqui dentro do grupo. Coisas assim mais fortes, né? Às vezes o trauma é você chegou da escola, levou um desenho pro seu pai, pra sua mãe, e eles não olharam, pronto, gravou. Não deram atenção pra você, gravou. Então é muito relativo o trauma para cada pessoa. Mas o que eu estou querendo dizer é que é muito importante você entender em qual é o lugar dentro de você que você ficou chateado, que você ficou chateada. Tem uma chateação. E quando eu falo assim, olhar para os traumas, cuidar dessa chateação. Ó, tô chateado com o quê? Com quem? O que que aconteceu? Ao invés de ficar fingindo que não tem nada. Porque como que a sociedade quer que a gente seja? A sociedade quer que a gente seja feliz, né? Que a gente esteja sempre bem, que a gente esteja ganhando dinheiro. Essa é a fórmula, né? Um cargo legal, um emprego legal, aí a gente vai para as redes sociais e puf, coloca tudo aquilo para todo mundo ver que eu estou muito feliz e que está tudo dando certo na minha vida. Eu vejo muito pouco post falando assim, pô, hoje meu dia tá esquisito. Né? Já pensou um post assim? Você botar uma foto sua descabelada e falar, hoje o meu dia tá esquisito. Sei lá, entendeu? Então não tem isso. Então só pra gente entender que é meio feio a gente não tá dando certo, é feio a gente não tá feliz, né? Só que essa sustentação, né, dessa máscara de que eu tô bem, de que tá tudo legal, ela impede a gente de entrar onde a gente precisa entrar nas nossas emoções. Agora eu não estou nem falando de mostrar alguma coisa pro outro, e aqui não tem nada a ver com o outro. Você quer mostrar que você está bem pro outro, tá tudo certo. Quer mostrar? Mostra, qual o problema? Mas você não pode se enganar.
Aí que é o ponto. Quer usar uma máscara ali para entrar no play, né? Ah, tá maravilhosa a minha vida, tá tudo certo, sem julgamento aqui. Mas assim, o que você não pode é mentir para você. Por quê? Porque aonde que tá incomodando internamente é aonde que você precisa mergulhar. Entendeu? Se você fica achando que você está feliz, sendo que você não está feliz, por exemplo, você está se enganando. Aí você tem que olhar por que você não está feliz, aonde que é o ponto. Tem uma marca aí. Né? Quando eu falo marca, eu digo assim, são emoções congeladas, são imagens congeladas no sistema de coisas que eu vivi, que eu vi e que eu gravei dentro de mim. E aquilo se torna como se fosse uma lente como eu enxergo a vida. É quase assim, de 0 a 7 anos nós temos a formação da nossa personalidade, de acordo com a psicologia tradicional, né? E de acordo com outras linhas também, antroposofia e várias outras. É, durante esse período, pensa que a personalidade do ser ele é como se fosse uma argila molinha. Você molda ela como você quer ainda. Mas passou do 7, ela vai endurecendo. Né? E aí vira uma forma, como se fosse uma forma de bolo, que sai sempre o bolo do mesmo sabor. A gente sempre enxerga a situação da vida com aquela mesma lente. E isso, de alguma forma, está impedindo você de colocar a sua intenção, a sua atenção e os seus sentimentos na direção daquilo que é o melhor para você. Um exemplo, por exemplo, se eu estou numa família que, vamos supor, eu sou o irmão do meio e o meu irmão mais velho, ele recebe toda a atenção dos meus pais porque ele não faz as obrigações de casa, porque ele é um rebelde, porque ele sai, não obedece, desrespeita, por exemplo, né? E toda a energia dos pais vai para esse irmão, eu, na formação da minha personalidade, posso entender que para eu receber amor eu tenho que ser igual a ele, por exemplo. Eu tenho que dar errado. E aí eu vou crescer e esqueço disso. E aí fico dando errado na vida sem saber por que eu estou dando errado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, eu só estou dando uma passada por aí. Por quê? Porque daqui a pouco o Dr. Joe Dispenza vai começar a dar ferramentas para nós, assim, e eu não quero utilizar essas ferramentas sem antes você dar uma revisada aí na sua história, sabe? Eu estou querendo ser o mais eficiente possível para que você possa realmente utilizar essas ferramentas de materialização de uma forma assim consciente, sabe? Então estou dando uma passada aqui no ABC da espiritualidade mesmo assim para que é essa parte de cura, né? Para você dar uma olhada aí para sua história, para você poder revisitar, relembrar. Tô até a fim de fazer um exercício aqui hoje. Vocês topam fazer um exercício de aprofundamento antes de a gente entrar no capítulo 2? Para aqueles assim que estão careca de fazer esse tipo de exercício, fica à vontade assim também, né? Sem exigências, né? É... Então vamos lá. Você vai listar fatos que aconteceram ali na sua infância. Tenta pegar ali pelo menos de 0 a 10 ali, né? Depois disso é só mais repetição mesmo, sabe? É ali nessa primeira parte assim da infância que grava mesmo.
fatos que de alguma forma aconteceram, assim, coisas que os seus pais diziam, que eles falavam, coisas que eles faziam, ou os seus irmãos ali, que você percebe que de alguma forma você gravou dentro de você e está te limitando hoje de dar o passo que você gostaria de dar, na direção dessa vida que você gostaria de criar para você. Certo? Então, você vai listar frases, coisas que eram ditas, exemplos que eram mostrados ali pelos seus pais, que você acabou assimilando, absorvendo e que hoje estão te limitando de dar o passo que você gostaria de dar na sua vida, tá? Ok? Então vou dar aqui alguns instantes para vocês listarem e eu vou colocar uma música. É isso aí, vamos lá. Eu escrevi aqui no chat, caso alguém perdeu o enunciado, tá?
Prontinho. Não vou também prolongar muito, senão a gente abre muito, né? Queria ver se tem alguém que gostaria de compartilhar aqui com a gente para exemplificar, né? Porque esses compartilhamentos eles ajudam o grupo como um todo.
Eu posso compartilhar, Di. Então vamos lá, Drada. Aí depois o Antônio. Então, umas coisas que acontecia era que meu pai, ele tinha uma livraria, acho que se chama assim, né? Onde vendem livros. E aí ele me dava os livros para eu ler, mas eu tinha que abrir assim pouquinho de um lado para o outro para ver, porque depois eu tinha que devolver. Aí eu podia ler todos os livros que eu queria, mas eu não tinha livros. Ele me fazia devolver os livros. E eu não tinha me ligado disso. Então é como uma forma assim de eu não mereço a prosperidade. Posso acessar, mas tinha que ser escondidas, ninguém saber que eu tinha essa prosperidade. Era sua, mas não era, né? Eu tinha direito, mas eu não podia acessar, eu não podia desfrutar eles como eu queria, né? Uhum. E, e depois me chamavam de sargento quando eu era pequena, porque eu, alguma coisa que alguém falasse de mentira, eu falava, isso não é assim, e eu falava como era a verdade, né? Então me chamavam de sargento. Ficou esse lugar, como que eu tenho um lugar agressivo, né? De colocar limite. Só que vem um milando fino lá, né? Porque isso já está trabalhado. E e que eu conseguia tudo seduzindo. Assim, desde pequena me falavam, como você conseguiu isso? Você fez ojitos, me falavam, sabe? Como que eu fazia assim, ou eu fazia assim, e as pessoas me davam tudo o que eu queria. Então, como que eu conseguia nunca tinha valor, porque era que eu tinha seduzido para o Tereso, me davam isso só porque eu era bonita. Isso acho que resume todos os outros tá. E o outro base é que meu pai sempre falava: eu não sei como fiz esse dinheiro. Eu só fiz servindo para Deus e o dinheiro foi chegando. E ele não tinha ordenado a parte do dinheiro, que depois criou muita bagunça quando meus irmãos pararam de trabalhar com ele. Então é como uma crença assim, né, de que o dinheiro, se está conectado com o divino, não está ordenado para ser próspero. Essas são assim as básicas. Tá. Aí vocês conseguem perceber o tanto de coisa que começa a entrar entre a gente e o campo na hora de materializar coisas? A gente não está nem aprofundando em cada ponto desse aqui da Arada, nós estamos só trazendo assim, né, para o seu autoconhecimento mesmo. Sempre é bom conhecer um pouco mais a respeito de si mesmo, né? Mas assim, o que eu quero que você perceba é o quanto que tem de coisas entre você e esse campo de potencialidade pura que é onde a gente colapsa o elétron, onde a gente coloca as nossas intenções. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente viveu e que ficam entre nós, né, gerando ruídos, certo? Vamos lá, Antônio. Bom dia. Bom Eu trouxe, dia. me vieram algumas questões aqui que se referem muito a um processo que eu passei agora recente, que foi no meu aniversário. E eu tenho essa lembrança, né, de essa desconexão com o meu aniversário e essa dificuldade de celebrar e esse era um receio de que ninguém fosse na minha festa. Aí eu comecei a me lembrar assim que eu não me lembro do meu pai comemorando meu aniversário comigo. Eu lembro dos presentes, que ele me dava presentes, então de alguma forma, ele lembrava, que era através da matéria, mas não tinha esse estar junto, esse comemorar, esse celebrar junto comigo. E daí começou a me vir um pouco esse lugar de uma transparência, né? Como se eu não tivesse, como se eu não existisse ali. Então, também uma solidão, porque meus pais eram separados e minha mãe ia trabalhar o dia inteiro fora, e daí não ficava comigo, então me sentia sozinho.
E, e quando eu estava com meu pai, ele sempre mal-humorado de estar comigo também, né? Quando eu ia para casa dele, que eram eventos raros, assim, fim de semana, e mesmo poucos fins de semana, ele não queria muito, não gostava muito que a gente estivesse ali, né? E me veio também uma lembrança do meu padrasto, que me chamava de mala, que era como se fosse chato, assim, né? Mala sem alça. E meu tio que me chamava de bolão, porque eu era gordinho. Então, é, tinha essa sensação de não ser visto, de não ser olhado e de estar meio transparente. E eu estou trazendo isso porque agora eu estou passando por um processo que é o oposto. Eu estou tendo que me colocar na comunidade onde eu vivo e, e tem o oposto. As pessoas querendo que eu esteja ali. As pessoas. Ontem teve 3 festas, eu não fui em nenhuma porque, enfim, a gente estava com uma situação de saúde aqui em casa. Eu acabei ficando em casa. E daí, quando eu fui buscar meus filhos, eu senti, né, como as pessoas queriam que eu tivesse na festa. E ainda tem um lugar em mim que quer ser transparente, que quer sumir, que não quer aparecer, que não quer que as pessoas olhem para mim, que não quer. E ao mesmo tempo a vida me pedindo para não, né? Se mostre. Eu até estava escrevendo aqui, me veio assim, nossa, ano que vem acho que eu tenho que fazer. Eu nunca faço festa de aniversário, assim, né? Ano que vem acho que eu tenho que fazer uma festa, né? Assim, para ir quebrando um pouco esse feitiço, né? Então me veio um pouco isso. Perfeito. Você vê, às vezes aí o Antônio quer, eu não sei qual que é a vida que ele quer para ele, né? Ele pode dizer. Mas com certeza esse fato tá causando um desafio para que isso aconteça. Porque talvez o que ele mais quer é ser visto, talvez o que ele mais quer é ser admirado, ser reconhecido, porque precisa, porque não foi reconhecido pelo pai. E aí olha que interessante, para conseguir assumir isso para si próprio, né, Antônio, vai precisar ir além de uma máscara que tá tudo resolvido, né? E não tá. Que tá tudo certo, que você tá aí no seu canto no espiritual e papapá. Imagina, talvez o que você precise mesmo é estar no front, é ser visto, as pessoas querendo que você esteja lá. Eu vou te falar assim, né? Quando eu comecei a formar pessoas e assim, e o trabalho começou a fazer efeito assim nas pessoas, sabe? Eu lembro que eu dava uns grupos assim, as pessoas começaram a me elogiar muito, assim, sabe? Hum. E, e aquilo foi assim, nossa, um bálsamo pra mim, sabe? Um bálsamo mesmo. Porque eu tava precisando muito desses elogios, sabe? Nem eu sabia que eu tava precisando tanto. E as pessoas falavam, nossa, que maravilhoso, isso aqui fez isso, e que não sei o que, isso mudou minha vida. E nossa, aquilo foi entrando dentro de mim igual uma cura mesmo. E até que chegou um dia que uma pessoa me elogiou assim, e eu fiz assim, eu acho que isso aqui, não tô precisando mais disso, sabe? Eu tô mais preocupado com a pessoa ali agora. E aí, num primeiro momento, eu comecei até a querer negar quando as pessoas me elogiavam. Não, imagina, isso aí é o trabalho, né? Porque eu já não estava mais assim. E aí eu comecei a entender que às vezes a pessoa elogiava assim porque era importante pro processo dela. Aí eu comecei a receber elogio mais pela pessoa do que por mim mesmo. Mas sabe quando você gasta um negócio? Eu gastei mesmo assim, sabe? Uma coisa assim que você. Sabe aquela criança que queria uma bala de morango, o pai nunca deixou chupar bala de morango e de repente ela se vê diante de um saco de bala de morango? Ela vai e chupa todas as balas de morango. Ela entende que, pô, talvez tá tudo certo. Então, assim, é, faz parte da nossa cura. Essa humildade de reconhecer aquilo que a gente precisa. Entendeu?
Por quê? Porque provavelmente a vida que o Antônio quer para ele passa por aí também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, pessoal? A gente precisa ser honesto com a gente. É muito bonito falarmos, vamos materializar, a gente é o criador. Eu vejo muita gente assim pulando etapas, sabe? Já querendo ir ser a criadora, o criador, sem antes ser a acolhedora, o acolhedor do próprio processo. Né? Se você quer criar uma vida harmônica, você tem que criar harmonia primeiro dentro de você. E você cria harmonia dentro de você, se ouvindo, se acolhendo, se cuidando. Um exercício, como você está hoje? O jeito que você está hoje aí agora, você está se acolhendo? Ou você está se julgando, se criticando? Porque você gostaria de estar de outro jeito? É aí que começa tudo. É você com você mesmo. É ali que começa a harmonia do que você vai materializar fora. Porque você estando coerente e íntegro dentro de você com você mesmo, na verdade com você mesmo, mesmo que a verdade seja, eu preciso ser reconhecido. Tudo bem, você pode, se você fazer os estudos, você vai entender que isso é uma verdade transitória. Mas é importante que você passe por essa verdade transitória. O que eu quero? Eu quero ter dinheiro. Não quero saber dessa coisa de propósito aí. Eu quero ter dinheiro. Assume pra você. Aí porque tá todo mundo falando que o correto é o propósito, aí você vai passar por cima dessa necessidade sua? Não tem nada de errado com isso. E vá atrás de dinheiro. Esquece essas coisas. Vou ficar ajudando as pessoas. Meu, não tô aguentando, não tô querendo ajudar ninguém agora. Tô querendo ganhar dinheiro. Ué, qual o problema? Então a gente precisa entender, ser coerente com a gente internamente. Ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeira, verdadeiro com você. Senão, cria-se uma incoerência. O que se cria dentro? Então, eu sinto dentro de mim de ir para a esquerda, eu sinto isso. Só que daí o correto, e o que está todo mundo fazendo é indo para a direita, aí eu vou para a direita. E esse ir para a direita, ele causa uma fricção na corda. Por quê? Porque eu queria ir para a esquerda. E essa fricção gera um sofrimento, uma tensão na corda. Você não está íntegro com aquilo que você sente. Entendeu? Esse sofrimento ele vai gerar uma insatisfação, que vai gerar uma reclamação e que vai gerar uma acusação. E aí o que você está plantando no campo da potencialidade pura? Insatisfação, reclamação, acusação. E aí você quer colher o quê, né? Mas a questão é que estamos plantando inconscientemente. Não sabemos. Por quê? Porque eu não sei nem que tem uma incoerência interna dentro de mim. Eu não sei nem que eu estou fazendo uma coisa diferente daquilo que eu gostaria de estar fazendo. Eu preciso identificar essa incoerência. Porque senão isso reverbera no que você materializa para a sua vida. Por que a gente fala que quando você está ali fazendo aquilo que você sente no seu coração, você entra num flow? O que é o flow? O flow é a paz de você estar fazendo aquilo que o seu coração te determina.
tem uma paz nisso, tem uma luz nisso. Mesmo que naquele momento seja uma verdade transitória. Mas você já está no caminho. Mesmo que naquele momento você fala, cara, eu quero ser reconhecido, então eu vou ser reconhecido. Eu vou aparecer, eu vou fazer vídeo, eu vou... Mas eu sei o que eu quero, eu preciso disso. Porque se eu não for reconhecido, vai ficar um buraco dentro de mim. Desejo, ou você vive bem vivido, ou você larga bem largado. Não dá para ficar querendo, fingir que não quer. Né? Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas finjo que não quero. Porque fingir que não quer é mais bonito para os outros, mas não é mais bonito para você. Então é muito importante que você reconheça as suas incoerências, entenda quais são as suas incoerências. Aonde que é que você está se traindo? Não se traia mais. Vá buscar aquilo que não está legal dentro de você. E aí você pode se deparar com uma coisa assim, né? Puxa, eu quero muito ser reconhecido, mas assim, eu tenho muita vergonha de ser o centro das atenções. Aí você vai entrar num trabalho de cura. Por quê? Porque você vai ter que se colocar e confrontar esse sentimento. Você talvez vai precisar aparecer e tremer de vergonha. Vai ter que talvez ir além de medos que vêm lá da sua infância. E se o que eu oferecer ninguém aparecer, né? Não é isso, Antônio? E se meu pai não vier? Melhor ser invisível. Mas é tempo de ser visível agora. Agora é tempo de ser visível. E aí vai ter que encarar essa sombra da ausência do pai. É uma sombra. Mas hoje o Antônio é grande já, ele é adulto. Ele tem estofo emocional para acolher o processo. Naquela época a criança não tinha. Então ela teve que fazer dessa forma mesmo. Ela teve que se tornar invisível. E contar uma história para ela, no particular, que ela é especial. Para poder amenizar a dor. Não se engane mais. E aí estamos aqui com esse campo todo de potencialidade para poder criar aquilo que a gente sente que é o melhor para nós, né? Só que somos seres controversos, né? Sei lá, se fala assim. Eu tenho partes que querem ir para cá, partes que querem ir para lá, e eu não cheguei num acordo dentro de mim ainda. Então, assim, eu posso dar uma sugestão? Antes de querer materializar qualquer coisa no campo, chega num acordo dentro de você primeiro. Não sai querendo materializar coisas se você quer uma coisa e quer outra em daqui 5 minutos. Uma parte sua quer uma coisa, outra parte quer outra. Você precisa se autoconhecer. Você precisa entender qual é a direção daquilo que é essencial para você na sua vida. Certo? Então ficamos com isso hoje, né? Lembre-se que a sua vida externa, ela nasce dentro de você. Não tem outro caminho. O caminho é de dentro para fora.
fora é só um holograma daquilo que acontece dentro. Se a sua vida está um caos externamente, é porque dentro de você está um caos. E é importante ter essa consciência. Tá certo? Então vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar hoje? Ok. Obrigado, pessoal. Beijos. Até segunda que vem.